Olá, como vão? Tudo bem? Hoje nós vamos estudar as propriedades das potências. Se você já tem uma base a respeito de potências, conhece potências, não precisa conhecer profundamente, mas já conhece basicamente o que são potências, já fez alguns exercícios, pode aprender as propriedades das potências que são muito importantes. Vamos lá. Você já sabe o que é uma potência. Uma potência, isso aqui é uma potência, tá certo? Ela tem dois elementos, a potência, o expoente e a base. Isso aqui é uma forma abreviada de escrever uma multiplicação em que todos os fatores são iguais. Por exemplo, se eu tenho isso aqui, ó, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, isso é uma multiplicação. Todos os fatores são iguais. Quantos fatores iguais aqui eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Vou até colocar mais um. 6. Tenho 6 fatores iguais. Ao invés de escrever isso, eu posso escrever de maneira resumida 5 elevado a 6, ou 5 elevado a sexta potência, mesma coisa. Esse expoente, o número que está lá em cima, o expoente, ele indica quantos fatores iguais à base aparecem na multiplicação. Se o expoente é 6, são 6 fatores iguais à base. Aqui, ó, 6 fatores iguais à base. É isso que significa. Isso aqui está me dizendo o quê? A potência é a maneira resumida de escrever uma multiplicação, em que todos os fatores são iguais. Quantos fatores iguais vão aparecer? 3. O expoente me diz quantos fatores iguais à base vão aparecer nessa multiplicação. Então isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Aqui, ó. 3 fatores. Todos iguais à base, não é isso? Iguais à base. Certo? Então isso aqui é o número 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá certo? Esse é o número 8 escrito em forma de potência. Muito bem. Também lembrando que quando o expoente é 1, se o expoente é 1, significa o quê? Quantos fatores iguais à base vão aparecer? Um só. Então isso aqui é a mesma coisa que 2. Certo? Portanto, significa o quê? Quando você tem um número em que o expoente não está escrito, não significa que não tem expoente. Se o expoente não está escrito, não significa que não tem expoente. Tem expoente, mas este expoente é o 1. Tá certo? E que quando o expoente é 1, se você vira um número escrito com expoente igual a 1, isso é uma potência. Essa potência com expoente 1, não precisa você escrever o expoente. Você pode escrever sem o expoente. Tá certo? Então, se você vira um número, qualquer número pode ser escrito em forma de potência. Se você tiver o 2, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Certo? Se você vira um número sem, ou melhor, onde você não tem escrito explicitamente o expoente, não significa que não tem expoente. Tem expoente sim, e o expoente é 1. Tá? E se o expoente estiver escrito igual a 1, não preciso escrever, eu posso dispensá-lo. Tá bom? Isso aí a gente já sabe, né? Esse aqui não é um vídeo sobre potências, tá? Isso é vídeo sobre potência é um outro vídeo. Isso aqui é sobre as propriedades das potências, se você já conhece as potências. Então, vamos direto aqui ao ponto, que são as propriedades das potências. A primeira propriedade que eu quero mostrar aqui é essa aqui, ó. Por exemplo, 5 à quarta potência multiplicado por 5 ao quadrado. Repare que essas potências aqui, isso é uma potência, isso é uma potência. Essas potências têm bases iguais, tá certo? Eu tenho uma multiplicação de potências com a mesma base. Repare que isso aqui, ó, o 5 elevado à quarta potência, pode ser escrito assim: 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, certo? Aqui, ó, 4 fatores. Porque o expoente é 4, ó. 4 fatores iguais à base, que é 5. E essa potência aqui pode ser escrita como 5 vezes 5, certo? Aqui, ó. 2 fatores. 2 fatores iguais à base. A base é 2, o expoente está me dizendo quantos fatores iguais vão aparecer. Quantos fatores iguais à base. Está aqui. Ora, se eu estou multiplicando isso por isso, eu estou multiplicando isso por isso. Vou botar um sinal de multiplicação aqui.
Estou multiplicando isso por isso. Essa multiplicação aqui embaixo, que é a mesma, essa expressão aqui é a mesma que essa, certo? Se você olhar bem aqui, nós temos quantos fatores iguais a 5? 4 mais 2. 4 aqui, 2 aqui. 6 fatores iguais a 5. Olha, isso aqui, portanto, pode ser escrito assim, ó. A base é 5 com 6 fatores iguais a 5. Isso aqui é uma potência de base 5. E o expoente está me dizendo quantos fatores iguais à base vão aparecer nessa multiplicação. Aqui são 6, ó. De onde vem esses 6? Ué, 4 daqui, mais 2 daqui, certo? 4 mais 2, 6. Então, eu não preciso escrever isso tudo aqui para calcular um produto de potências de mesma base, certo? Se as potências têm a mesma base, eu não tenho a base, aliás, eu só estou lidando, afinal de contas, né? Eu só estou trabalhando com potência de mesma base, a base é a mesma, ó, né? Eu mantenho a base e somo os expoentes. 4 mais 2. Isso aqui, então, é 5 elevado a 6. Pronto. Então, na multiplicação de potências de mesma base, nós mantemos a base e somamos os expoentes. Repara que isso aqui é multiplicação, tá? Jamais você vai aplicar uma propriedade desse tipo aqui quando for soma ou subtração de potências. Cuidado, tá bom? Se aqui fosse soma, você não poderia fazer aplicar propriedade nenhuma aqui. Essas propriedades que nós estudamos aqui referem-se à multiplicação de potências ou divisão de potências ou situações onde só existem potências. Potência de potência, tá certo? Então, só se tiver multiplicação, divisão ou potência. Soma e subtração não tem propriedade, tá certo? Cuidado. Serve para multiplicação e divisão. Tá bom? Então, olha só. Se eu tenho potências de mesma base sendo multiplicadas, quem é que são iguais aqui? As bases, né? Mantém a base. Faz o que com os expoentes? Soma. Está aqui explicado por quê. Tá? Aqui as bases são iguais. E nós estamos lidando com uma multiplicação. E se fosse divisão de potências da mesma base? É simples. Se for divisão, como a divisão é a operação, pensa bem, a divisão é a operação inversa da multiplicação, certo? Se na multiplicação de potências os expoentes foram somados, na divisão de potências, que é a operação inversa da multiplicação de potências, ao invés de somar os expoentes, eu vou fazer a operação inversa da adição, que é a subtração. Então, se eu tivesse aqui, ó, essa situação, 5 elevado a 9 divididos por 5 elevado a 6. O que eu faço aqui? As bases não são iguais? Divisão, ó, nada de soma e subtração, hein? Só multiplicação e divisão. Divisão de potências da mesma base, eu vou manter a base. As bases são iguais, eu mantenho. E aqui, ó, eu vou fazer uma subtração, 9 menos 6. A operação inversa da adição é a subtração. A operação inversa da multiplicação é a divisão, tá certo? Faz sentido, né? 5 elevado a 3, ou 5 elevado ao cubo. É isso aqui. Isso aqui não é difícil de entender também. Nós entendemos aqui também é fácil de entender. Olha só. Eu posso escrever isso aqui dessa forma. 5 elevado a 9 sobre 5 elevado a 6. Lembra que o traço da fração também significa divisão. Então eu posso escrever isso aqui assim, tanto faz. Tá certo? Isso aqui eu posso também escrever assim. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 elevado a 9 aqui, ó. 9 fatores iguais à base. Então aqui os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fatores igual à base, 5. E esse aqui? 6 fatores iguais à base, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui está parecendo o quê? Na verdade isso pode ser interpretado como uma multiplicação de várias frações aqui, certo? E aí, os numeradores que são iguais aos denominadores eu posso cancelar. Tá certo? Então esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 denominadores
podem ser cancelados aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 numeradores. O que sobraram? 3 fatores iguais a 5. 3 fatores iguais a 5 aqui, ó. 3 fatores iguais à base, que é 5. 3 fatores iguais à base, que é 5. É isso aí. Então, veja bem, não é, você está vendo o quê? Eu tinha 9 fatores, ó, 9 fatores iguais à base, que é 5. 9 fatores, mas 6 foram cancelados. Eu tirei 6, ficou 3. Então, 9 tira 6, fica 3. É só fazer uma subtração. Tá certo? Então, preste atenção. Veja bem. Uma coisa importante aqui é o seguinte. Primeiro, não posso aplicar propriedade quando for soma de potências, nem subtração de potências, só quando for multiplicação e divisão, já falei. Estou martelando porque é muito comum esse erro, tá certo? Propriedade só com multiplicação e divisão. Agora, perceba que o que eu fiz aqui? Uma coisa interessante é, se as bases são iguais, não importa se é multiplicação ou divisão, mas se as bases são iguais, eu mantenho a base. Ó, bases iguais, mantive a base na resposta. Bases iguais, mantive a base na resposta. Certo? Se for uma multiplicação, eu somo os expoentes. Se for uma divisão, eu subtraio os expoentes. Agora, quando as bases são iguais, eu faço isso que vocês viram, eu mantenho a base. E se não forem as bases iguais, mas os expoentes iguais, eu também vou manter os expoentes, é o que nós vamos ver agora, tá? Se forem os expoentes que forem iguais e não as bases, eu vou manter o expoente, tá certo? Vamos ver aqui esse caso. Por exemplo, aqui, ó, 12 elevado ao cubo, que multiplica 5 elevado ao cubo. Repara que as bases são diferentes. A base aqui é 12, a base aqui é 5. Mas os expoentes são iguais. Bases diferentes, mas os expoentes são iguais. Se os expoentes são iguais, eu vou manter os expoentes. Tá bom? Então isso aqui, ó, a resposta aqui vai ser uma conta que eu vou fazer aqui. Essa conta vai dar um número, é um número elevado ao mesmo expoente. Eu estou mantendo o expoente, tá bom? Estou mantendo o expoente. Quando as bases são iguais, eu mantenho a base. Quando os expoentes são iguais, eu mantenho o expoente, tá bom? E só serve para multiplicação e divisão, essas propriedades. Qual vai ser a conta que eu vou fazer aqui? Exatamente a multiplicação que está aqui, tá? 12 vezes 5, tá bom? Isso aqui vai ser 12 vezes 5. Então, eu reduzi isso aqui a uma potência só. O resultado aqui é 60 ao cubo. 12 vezes 5, 60, certo? Isso aqui, nem sempre você vai poder calcular facilmente uma potência. Por exemplo, se aqui fosse 60 elevado a 9. O 60 nem é tão difícil, mas se fosse 89 elevado a 9, essa conta aqui é muito grande, você teria que deixar a resposta indicada, né? A gente diz que isso aqui é uma potência indicada, porque eu estou indicando o expoente e a base, tá? Mas aqui nesse caso aqui, nem é tão difícil de calcular, aquele 60 ao cubo ali. Se você lembrar que 6 ao cubo é 216, esses 3 zeros aqui vão ser repetidos, né? Porque é 60 vezes 60 vezes 60. O resultado disso aqui vai ser com 3 zeros. Pronto, 216 mil. Tá certo? Seria a resposta aqui. Tá bom? Mas, veja, o importante aqui é você ver o seguinte, ó. Se as bases forem iguais, nas propriedades que a gente viu anteriormente, mantém a base. Agora, se os expoentes forem iguais, mantém o expoente. Se for uma multiplicação, você faz a multiplicação. Pronto, está reduzido aqui. Repara que eu tinha duas potências e isso foi reduzido a uma única potência, ou um número se eu calcular a potência, certo? Eu posso até dizer que eu simplifiquei a expressão. Tá? O que é simplificar uma expressão? É você reduzir a quantidade de operações que tem nessa expressão. Olha só, isso aqui é uma operação de potenciação. Essa aqui é outra operação de potenciação. E aqui eu tenho uma terceira operação que é a de multiplicação. Uma potenciação e uma multiplicação de duas potências, certo? Eu reduzi
essa expressão aqui é uma única operação. É uma potência, uma só. E poderia ser um único número. Então eu fiz o quê? Uma simplificação. O enunciado desse exercício aqui poderia ser: simplifique a expressão. E você simplificaria como? Você teria a opção de calcular 12 elevado ao cubo. 12 vezes 12 é 144. 144 vezes 12 você acharia um número. E depois fazer 5 vezes 5 vezes 5, 125. 125 vezes o número que deu aqui, dá bastante trabalho para achar esse número, né? Você ia achar o mesmo número que eu achei aqui, 216 mil. Mas ia dar bastante trabalho. É muito melhor você usar a propriedade, tá certo? Já que você está vendo, observando que os expoentes são iguais, mantém o expoente e faz a operação aqui embaixo. Você encontrou um número muito mais rápido do que se você fizesse cada potência separadamente e depois fizesse a terceira operação. Você ia fazer uma operação, outra operação, uma terceira operação. Você simplificou a expressão usando as propriedades, tá certo? Isso aqui ficou muito mais fácil de calcular, tá certo? Então, essas propriedades nos ajudam a simplificar expressões, a facilitar os cálculos. É para isso que existem as propriedades, tá certo? Para facilitar. Então, olha, agora os expoentes são iguais, mantive o expoente. E se for uma divisão? Então, mesma coisa. Digamos aqui assim, ó, 625 elevado ao cubo divididos por 125 elevado ao cubo. Olha aqui, as bases são diferentes, mas os expoentes são iguais. Fique atento aos exercícios que você for fazer envolvendo potências e observe bem se as bases são iguais ou se os expoentes são iguais. E nesses casos, você poderá aplicar uma propriedade, desde que seja multiplicação e divisão, né, amiguinho? Cuidado, não pode ser soma, nem subtração. Tá certo? Então, observe bem. Ó, as bases são diferentes, mas os expoentes são iguais. O que eu vou fazer? Vou manter o expoente, tá certo? Não são os expoentes que são iguais? Mantém os expoentes aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, vai manter o expoente. E aqui o que você vai fazer? A divisão. 625 dividido por 125. Tá certo? Isso aqui dá 5, né? Então o resultado aqui é 5 ao cubo, que também é fácil de calcular. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Seria a resposta. Mais uma vez, a propriedade me ajudou a simplificar uma expressão. O que é simplificar? Como eu falei, você vai reduzir a quantidade de operações. Eu tenho uma operação e outra operação. Se eu fosse calcular isso aqui separadamente, fazendo cada operação aqui, eu teria que calcular o cubo de 625. Imagina, um número enorme. 625 vezes 625 vezes 625, você vai achar um número enorme. Depois você ia fazer 125 vezes 125 vezes 125, um número maior ainda. Maior ainda não, mas bem grande também. E depois você ia fazer uma divisão de dois números enormes. Provavelmente você ia errar essa conta, ou não teria paciência. Mas veja que se você percebe que os expoentes são iguais, você simplifica a expressão muito. Olha aqui. Se você calcula muito mais rapidamente o valor dessa expressão, simplificando ela, aplicando uma propriedade, que é simplíssima. Eu estou vendo que os expoentes são iguais, mantenho o expoente e faço a divisão. Pronto. Né? Se fosse multiplicação, mantém o expoente, faz a multiplicação. É muito mais simples de fazer. Então, veja, nesses dois casos aqui que a gente mostrou, as bases são iguais, mantém a base. Se for multiplicação de potências da mesma base, mantém a base e soma os expoentes, não é isso? Se for uma divisão de potências da mesma base, mantém a base, subtrai os expoentes. Agora, se eu tiver não as bases iguais, mas os expoentes iguais, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou manter o expoente. Só que se for multiplicação, eu faço a multiplicação. E se for divisão, eu faço a divisão, mas mantenho o expoente ali, tá certo? Muito mais fácil de resolver ou de simplificar. Todos esses exercícios podiam ter enunciado como simplifique a expressão ou calcule, né? Você vai calcular isso aqui como? Vai calcular separadamente, vai fazer 3 operações aqui, isso é muito mais difícil. Usa a propriedade, tá certo? Agora, tem mais uma propriedade importante, isso aqui, ó. 5 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Tá vendo isso?
Isso aqui a gente chama de potência de potência. Por quê? É uma potência. Tem expoente é potência. É uma potência, só que a base é uma potência. Então isso é uma potência de uma potência. Tá? Então isso aqui é potência de potência. Potência de potência. Acontece que você não pode esquecer de colocar aqui um parênteses, tá? Você não pode escrever isso aqui sem parênteses, não. Se você escrever sem parênteses, já não é mais potência de potência. Se você quer elevar ao quadrado uma potência, você tem que colocar aqui um parênteses, tá bom? Potência de potência. O que isso aqui significa? Isso aqui é isso, ó. É 5 ao cubo vezes 5 ao cubo, certo? 5 ao cubo vezes 5 ao cubo. O que esse expoente aqui está me dizendo? Que serão dois fatores iguais à base. E quem é a base aqui? A base aqui, no caso, é uma potência. Por isso que é potência de potência. A base aqui é 5 ao cubo. Então, 5 ao cubo vezes 5 ao cubo. A base apareceu duas vezes, ó. Dois fatores. Dois fatores iguais à base. Está aqui. E aí, olhando por isso aqui, você pode aplicar uma propriedade que você já conhece, ó. As bases são iguais. Você pode aplicar. Percebendo que as bases são iguais, mantém a base e soma os expoentes. Vai dar 5 elevado a 6. Tá certo? Ou, você também podia ter reparado que os expoentes são iguais. Se os expoentes são iguais, veja bem, você pode até manter o expoente e fazer essa conta aqui embaixo, ó. Isso aqui daria 25 ao cubo. É a mesma coisa, tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso. Mesmo número. Nem é difícil de você perceber. O que é 25? O que é 25? Esse 25 aqui é 5 ao quadrado. Só que 5 ao quadrado está elevado ao cubo. Aqui, ó. Está elevado ao cubo. Tá vendo? Você caiu nisso aqui. Então, isso que está aqui, ó, é a mesma coisa que isso que está aqui, que é a mesma coisa que aquilo ali. Tá bom? Então, só para mostrar. Certo? Então, mas perceba aqui o seguinte, olha, perceba aqui o seguinte. Esse resultado que está aqui, 6, ele é justamente 2 vezes o 3. Eu não vou fazer 3 mais 3 aqui, gente. Eu não vou fazer 3 mais 3. Por que 3 mais 3? Porque o 3 vai aparecer 2 vezes. O 3 aparece 2 vezes. 2 vezes o 3 tem que dar 6. Então, quando você tiver uma potência de uma potência, basta multiplicar os expoentes, tá bom? Eu não precisaria escrever isso tudo aqui. Basta multiplicar os expoentes. Tudo bem? Se eu tiver 7 ao cubo, tudo isso elevado à quinta potência, isso aqui é uma potência de uma potência, tem que botar parênteses. Como é que eu resolvo isso? 7 elevado a 3 vezes 5. 7 elevado a 15. Acabou. É isso aqui. Isso aqui não vai dar para calcular, né? Até dá, mas demora bastante. Gente, no caso, se fosse uma prova, um exercício, isso aqui nós deixaríamos indicado, na forma de potência indicada, certo? Agora, uma coisa importante aqui é você não fazer uma confusão muito comum, que é isso aqui, ó. Isso aqui nós sabemos que dá 5 elevado a 6, porque 2 vezes 3, 6. Mas isso não é igual a isso aqui, ó. Não é igual. Se você não colocar os parênteses, isso aqui já é outra coisa. Isso existe, mas não tem nada a ver com isso. Porque aqui, o que você está dizendo? Ó? Que a base é 5. A base é 5. A base é 5. E quem é o expoente? O expoente aí, no caso, é 3 ao quadrado. Ou seja, é 9. Isso aqui, a base é 5. E o expoente é 9. O que você tem aqui no expoente? 3 ao quadrado. Então, o expoente aqui dessa potência é 3 ao quadrado. Aqui a base que era uma potência, né? E nesse caso aqui, o expoente que é uma potência. São coisas diferentes. Aqui o expoente do 5 é uma potência. Aqui, a base dessa potência é uma outra potência. São casos diferentes. Tá? Isso aqui, ó, está elevado ao quadrado. Você está elevando ao quadrado essa potência. Então, essa potência vezes essa potência é uma coisa. Aqui não.
Aqui, o 5 está elevado a 9. É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 9 fatores iguais a 5. Tá certo? É diferente. Cuidado com isso. Tá bom? Se você bota parênteses é uma coisa, se não bota é outra coisa. Ok? Agora, tem uma propriedade aqui que é o seguinte, que é a propriedade distributiva da potenciação, né, em relação à multiplicação. Tá certo? Não existe a propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma. Assim, ó. Eu posso calcular isso aqui de duas maneiras. Eu posso fazer o que está no parêntese primeiro, 3 mais 5, 8. Aí, 2 vezes 8 dá 16. Mas eu tenho uma outra maneira de fazer isso. Quando é uma multiplicação, isso aqui é uma multiplicação, né? Multiplicação em relação a uma soma, eu posso aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, que é 2 vezes 3 mais 2 vezes 5. Dá o mesmo resultado. 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes 5, 10. Ó, 6 mais 10, 16, o mesmo resultado. Existe a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, mas existe também a propriedade distributiva da potenciação em relação à multiplicação, tá certo? Então, olha só, é esse caso aqui, ó. 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado a 5, tudo isso elevado à quarta potência. Você pode ver facilmente que você repete isso aqui, ó. Essa base aqui, uma vez, mais outra vez, mais outra vez, mais outra vez. Essa base vai aparecer 4 vezes, não é isso? 4 fatores iguais a essa base. Certo? O que vai acontecer no final das contas? Esse 3 aqui vai aparecer 4 vezes. 4 vezes o 3 vai aparecer aqui, aqui, aqui e aqui. O expoente vai aparecer 4 vezes. 4 vezes o 3 dá 12. Isso aqui com certeza é 2 elevado a 12, né? E esse 3 elevado a 5 aqui vai aparecer 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Ele tem que se repetir 4 vezes. O 5 vai aparecer 4 vezes. 4 vezes o 5 dá 20. Vezes 3 elevado a 20. Pronto, aqui, ó. Então eu fiz o quê? É como se eu tivesse feito uma distributiva aqui, ó. Eu estou multiplicando os expoentes, tá certo? Esse expoente vezes esse, 20. Esse expoente vezes esse, 12. Não preciso escrever toda a conta aqui, tá certo? Então, essas daí são as nossas propriedades, tá? Nós vimos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 propriedades, tá bom? Potência de mesma base, multiplicação e divisão, só pode fazer isso quando for multiplicação e divisão. Potências com o mesmo expoente, você só pode fazer isso também quando multiplicação e divisão, tá certo? Se os expoentes são iguais, mantém os expoentes. Se as bases forem iguais, mantém a base. Tem a potência da potência, tem que ter cuidado porque é diferente disso aqui, tá certo? Se você botar parênteses é uma coisa, se não é outra. E tem a propriedade distributiva em relação à multiplicação, propriedade distributiva da potência em relação à multiplicação, tá certo? Você pode perceber também, só uma coisa final aqui, que essa propriedade aqui, ó, 625 elevado ao cubo dividido por 125 elevado ao cubo, a gente também podia ter escrito assim, né? 625 ao cubo dividido por 125 ao cubo. E como isso aqui é isso, ó, 625 dividido por 125 ao cubo, eu podia ter escrito isso aqui também assim, 625 sobre 125 ao cubo. Quer dizer, é como se fosse uma propriedade, é como se fosse calcular a potência de uma fração, né? Eu até estou fazendo a distributiva aqui, ó, 3 vezes 1, 3,
3 vezes 1, 3, tá certo? Então, um abraço. Eu deixei aí uma folha de exercício, um exercício referente a esse assunto aí, para você baixar, tá aí nos comentários, tá? E até a próxima.